Bom dia a todos. Cumprimento todos os senadores e parlamentares aqui presentes na figura da senadora Marta Suplicy, que preside essa sessão. Na realidade, eu pretendo aqui fazer uma exposição fundada em 3 pontos. O primeiro, que se trata de uma regulação, o PL 28, bastante simples e bastante suave, leve. Então, não há que se falar que se busca com o PL 28 neutralizar a atividade da Uber, ou da 99, ou da Cabify, que são os 3 atores que hoje estão no país. Então, eu inicio com... Onde que eu ando aqui, né? Desculpa. Opa. Ih, voltou. Com o complexo normativo. Todas as decisões judiciais no país envolvendo Uber e 99 e Cabify, elas dizem que não pode ser proibido esse serviço porque a Constituição estabelece a livre iniciativa, tanto para o exercício da profissão e do trabalho, como da atividade econômica. Então, o artigo 5º e 170 realmente dispõe isso, salvo nos termos da lei. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa, editando uma lei que vai regulamentar esse tipo de serviço no país. Em relação à placa vermelha que o nobre Edmilson acabou de mencionar, o próprio Código de Trânsito vigente, ele estipula que qualquer serviço, é importante dizer que não é o serviço privado ou público, qualquer serviço que envolva o transporte de pessoas ou carga, deve ser utilizada a placa, o registro do veículo na categoria aluguel. Então isso, o que se busca, e isso consta no projeto de lei 28, é apenas cumprir a legislação, como tantas outras atividades já cumprem, como já mencionado. Tanto é que existe até uma multa prevista no CTB, que é transitar com o veículo efetuando transporte remudado de pessoas, quando não for licenciado para esse fim. Então, o licenciamento é obrigatório para esse fim. A Lei de Mobilidade Urbana também estabelece que o fundamento da mobilidade urbana está pautado na segurança dos deslocamentos das pessoas e também na eficiência e eficácia da circulação urbana. Mediante o áudio que foi mostrado, o vídeo que foi mostrado agora há pouco, se percebe que não está se atingindo essa segurança ao usuário por meio do modelo até então adotado. O 18 trata das atribuições do município e lá coloca que promover a regulamentação do serviço de transporte urbano, ou seja, o município precisa fazer essa regulamentação. Aqui nós traçamos um paralelo do projeto de lei que foi amplamente discutido na Câmara, inclusive com a participação dos representantes dos aplicativos, dos motoristas, dos taxistas, e então esse é o parecer do relator, o deputado Daniel Coelho, e ali vem os destaques. Então, houve muito pouca alteração em relação ao projeto original, que foi construído com todas as mãos dos taxistas, dos motoristas, dos aplicativos. Então, em relação às alterações... Opa, voltou. Ele não está indo. Não está voltando. Cadê a moça? E ela não colocou só um? Aqui havia um quadro, então vamos avançar. Havia um quadro comparativo em relação aos pontos que foram alterados após o destaque dos deputados. Então, fundamentalmente, o que se alterou? A placa vermelha, que no projeto inicial existia apenas o carro particular, ou seja, a placa cinza. Foi alterada a parte que inicialmente constava que o motorista poderia exercer a atividade e não havia uma previsão de autorização. Então, tanto a autorização quanto a placa vermelha foi inserida no projeto 28. Agora, esses 2 fatores não desnaturam a atividade de interesse público, que é a atividade prestada por esses motoristas. Não é uma atividade estritamente particular, é uma atividade de interesse público. Por isso, demanda a mão do Estado e uma regulação. E aí eu concordo com o senhor o Guilherme do CAD, porque esse projeto 28, ele vai justamente ao encontro dessa regulação mínima, ao estabelecer apenas e tão somente mínimos requisitos para que o serviço seja explorado. Então, quando nós falamos em placa de aluguel, autorização, o veículo ser emplacado
e ser de propriedade do motorista, ou seja, não se permite aí o uso do veículo alugado, de locadora, isso tudo, ele constrói o serviço de transporte privado dentro do critério da mobilidade urbana. Então, a regulação que está sendo proposta aqui é uma regulação muito suave, muito diferente do táxi, e a gente pode aqui traçar alguns paralelos. Por exemplo, o táxi tem uma tarifa fixada pelo Poder Público Municipal. Nesse projeto de lei, não há qualquer limitação de tarifa. O táxi, ele obrigatoriamente precisa atender os munícipes, ou seja, ele não pode recusar as solicitações efetuadas pelos passageiros. O motorista do transporte privado pode. Aliás, basta a pessoa nem se cadastrar que nem utilizará o serviço. E a limitação também não existe no projeto. Então, o projeto de lei 28, aliás, foi muito bom que esse período transcorreu desde a apresentação do projeto 530 de 2015, que foi proposto em 2015, porque lá atrás o PL 530 outorgava amplos poderes apenas para as empresas de aplicativo. Então, o motorista precisava ser só cadastrado, ele não precisaria ter autorização do município, ele não passaria por vistoria, ele não passaria por nada. E esses 2 anos de atividade dessas empresas demonstrou que é impossível você permitir o exercício dessa atividade no país sem o mínimo de controle estatal. Então, nós temos visto inúmeros casos, todos os dias, coisas que nunca se ouviu falar em táxi. Todos os dias são eventos causados por motoristas em razão da delegação do poder de polícia, ou seja, o Estado está delegando o poder de polícia a uma empresa privada, que, aliás, sequer apresenta com transparência os seus números. Há notícias em vários municípios que, na elaboração de suas leis municipais, fizeram ofícios para as empresas, perguntando a média de remuneração, quem são os motoristas, quantas corridas fazem, e essas informações em muitos municípios foram negadas. Ou seja, não há transparência. Como um município irá exercer a sua competência constitucional à luz do artigo 30, inciso 5, de dispor sobre interesse local, de assuntos de interesse local, sem sequer ter conhecimento da atividade que é explorada, ainda mais quando se trata de deslocamento de pessoas, de segurança de pessoas e também da mobilidade, o próprio trânsito. Então, é importantíssimo que os municípios conheçam e regulamentem. Agora, o argumento que está muito na mesa é a regulamentação acaba com a atividade do aplicativo. Não acaba. Se alguém lê exatamente e com a devida acuidade o PL 28, percebe que apenas se exigirá CNH com a identificação de que exerce uma atividade remunerada. Inscrição do motorista no INSS, aliás, que já é previsão legal, né? Qualquer pessoa que presta serviço no país é segurado obrigatório da Previdência. Então, ali vem a obrigatoriedade de inscrição no INSS. Ele precisa ter autorização do município. Agora, essa autorização vai virar uma situação cartorária, muitos dizem, não, porque é retrocesso, você exigir uma autorização. Pode ser que o município empreenda esse tipo de autorização de forma eletrônica. Aí vai depender de cada município. O importante é que esse projeto 28, ele traça linhas gerais, ao contrário do projeto 530 e do 726, que entra nos detalhes, até de forma muito minuciosa, porque fala, inclusive, como seriam os recibos de pagamento, os trajes que deveriam ser usados pelos motoristas, e isso é matéria de competência do município. Cada município saberá, de acordo com as suas condições geográficas, a melhor forma de aplicar esse novo modelo de serviço de transporte privado, de acordo com o número populacional, de acordo com os outros modais de transporte, metrô, transporte coletivo e próprio número de táxi. Então, para concluir, penso que o PL 28, ele vai exatamente ao encontro do que o CAD tem se manifestado. Vários juristas, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Arruda Alvim, o ministro Eros Grau, do STF, no sentido de que há possibilidade de uma regulação mínima, mas é impossível se admitir que uma atividade seja exercida por profissionais, por motoristas e pela própria Uber, sem nenhuma regulação mínima. Então, o que se pretende aqui é que o PL 28 deve ser
deve ser aprovado por essa casa na sua íntegra, e isso trará a segurança não apenas aos consumidores, mas principalmente restabelecerá a paz no segmento de transporte, com proveito para toda a sociedade. Muito obrigado.